lei de ação e reação. É o que a vida nos proporciona para que a gente consiga a nossa reforma íntima triunfante em relação às nossas dificuldades morais. Porque é tudo isso. E mostra aqui que quem é o responsável por tudo isso. Nós podemos ter um Drúzio, nós podemos ter um Silas, nós podemos já estar no estágio de André Luiz, de Hilário, de aprendiz, de trazer informação, nós podemos estar no estágio dos sofredores, dos necessitados, mas a parte mais importante que a gente tem que frisar aqui é a gente fazer a nossa parte. É a gente tomar a rédea da nossa vida, da nossa evolução, saber que existe um passado espiritual, que nós já vivemos uma existência, há várias existências, que nós já passamos por caminhos que ainda estão resgatando na nossa vida, agora presente, aquela queda moral que a gente teve lá. Porque você vê que teve o irmão que ele já estava buscando uma elevação para o plano superior. Ele já estava achando, pronto para galgar uma elevação moral superior. Só que quando ele foi pedir isso para o Drúzio, parece que foi para o Drúzio que ele foi falar que já estava pronto para ir para outro estágio evolutivo, falou, não, peraí, tem uma coisinha lá no seu passado que você ainda precisa voltar atrás, que ficou devendo lá. E ele teve que voltar lá e viu que era uma coisa que não era uma coisa legal, E ele já se achava o quê? Em condições já de abraçar o mundo para fazer o bem. Mas tinha essa restinha lá. E depois ele nem quis, ele aceitou ficar estagiando ali mais tempo, aprendendo mais, auxiliando mais, e nem quis olhar mais para trás se tinha alguma coisa. Porque só aquela pequena. Só um pouco. Porque só naquele estágio que ele pegou lá, já assustou eles. Pois, se nesse tempo que eu já estava um pouquinho melhor, eu ainda fiz isso, se eu não for buscar lá atrás, vai ser muito pior, tem muito pior lá. Então, nós temos que ter essa consciência, gente. E a gente fala muito, o que a gente foi no passado? Qual que é o meu estágio espiritual hoje? Será que eu já evoluí? Será que eu já melhorei? O que será que eu fiz lá? Muitas pessoas têm até vontade de fazer regressão de memória para ver o que foi. Não precisa. Olha no espelho. Olha o que você está construindo a sua vida hoje. Olha como que é a sua conduta dentro do seu lar, com a sua família, com seus amigos, na sociedade que você vive, no seu trabalho. O que você oferece para o outro? Como que você conduz a sua vida em relação à dor que se manifesta na sua vida? Você tem que uma disciplina para aceitar as dificuldades, para trabalhar as dificuldades, sejam elas morais, espirituais, físicas, que você enfrenta, porque a nossa vida, a ação e reação vem por causa disso. Ponto fraco, A ação e reação é a necessidade da gente estar situado nas nossas escolhas, no que nós somos hoje, Quer falar alguma coisa, Aline? É porque eu notei que tem um outro personagem também, que é o ministro Sâncio, Sim, O ministro Sâncio é superior ao Grau. Ao Drúzio. Drúzio. O que ele fez? E na hora da oração, ele volta como espírito, não é? Sim. Como... Quando aperta ali, esse pede socorro. Sim. Tem uma oração que ele vem na hora da oração, Sim, Que ele dá... A suporte à mansão Braz. Suporte ao Drauzio, É o Drúzio. Aí eu falo o Drauzio toda hora. Aí tem uma fala que ele fala lá, cortei assim. Ele fala assim, o bem será a nossa cooperação sincera com a lei de Deus a favor de todos. O mal será o bem feito único e exclusivamente para nós mesmos. Sim. É uma das coisas que esse Sâncio fala. Sim. Isso me parece que foi, agora botando os livros, lembra?
Parece que isso aí é quando a mansão pai estava sendo atacada. Estava sendo atacada. E aí eles entram em oração e descem os serafins, tudo lá. Ele entra com esparrama o tudo. Sim. Aí aquela força, né, superior, magnetismo né, ali, e dá um consegue, clarão. né? Então a gente vê também lá na mansão da paz, né? Os espíritos, o estágio espiritual que a gente chega na espiritualidade, né? Que a maldade, aquilo que a gente de egoísmo que a gente ainda tem, aquilo de vaidade que a gente ainda tem, né? De fome de poder que nós ainda temos, onde nos leva, né? Nos leva a uma loucura espiritual, a uma demência espiritual que nos leva a uma região de sofrimento. E nós somos tirados lá pela benevolência daqueles que já venceram a si mesmos. Né? Porque a grande luta nossa não é vencer inimigo exterior, é o inimigo interior que a gente carrega. Né? Que a gente carrega esse inimigo. A gente é aquele que se pune, né? A gente é aquele que escolhe, né, o bem ou o mal que vai se praticar. Não é o outro. O outro pode nos influenciar, ele pode participar da nossa derrocada, né, como prova para ele mesmo, mas a escolha, o sim, é sempre nosso. Né? Então a gente tem que pensar do livre-arbítrio que a gente possui, essa dádiva, né? Porque Deus poderia ter feito os robôs, dominado cada um de nós, direcionado cada um de nós para onde Ele quisesse, mas Ele nos deu presente o livre-arbítrio. E nós não sabemos usar o nosso livre-arbítrio, porque o nosso livre-arbítrio tem sido nossa queda. Por quê? Porque ainda não tiramos o orgulho, a vaidade, o egoísmo de dentro de nós. Não sabemos olhar o conjunto da nossa vida, mas só a nossa vida. Da mesma maneira que nós somos responsáveis individualmente por tudo que nos acontece, nós não podemos esquecer que o que nos acontece, o que fazemos, também reflete na escolha do outro. Quantos irmãos foram destruídos por outros irmãos? Nessa história a gente vê isso aqui. A história do Antônio que matou os irmãos, né? Até na história dos mentores que já tinham uma destruição de alguém. Então, se nós sabemos disso, gente, vamos trabalhar. Vamos trabalhar, né? Isso tudo oriundo do orgulho e egoísmo, né? Sim, sim. Que é o pai e a mãe de todas as coisas ruins. Sim, tanto que Todos os casos do livro é isso. Tanto que Kardec, na codificação da doutrina espírita, ele enfatiza muito o egoísmo. Né? Tem um capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo que é sobre o egoísmo. E esse egoísmo ainda é uma parte dominante em nós, que a gente precisa ir trabalhando. Né? Porque a ação nós temos liberdade de fazer. Pode ser. Paulo fala, você pode fazer tudo que você quiser, mas a reação virá, nem tudo te convém, nem tudo vale a pena você fazer, nem tudo você precisa fazer. Né? Então a gente tem que pensar nisso, a gente tem que começar a trabalhar essa vida que a gente tem, essa oportunidade que a reencarnação nos dá, cada pessoa que está na nossa família, é importante para o nosso crescimento espiritual, para a nossa evolução. Nós somos importantes para a evolução delas também. Então nós temos que valorizar essa convivência familiar. Temos que fazer a nossa parte, buscar harmonia dentro do nosso lar. Porque se tiver harmonia dentro do nosso lar, tragédias como essas que nós lemos aqui nesse livro não vão acontecer. Por quê? O que vai imperar lá é o amor, é a união, é o respeito, é o companheirismo, é a compaixão. Né? Então o elo de amor não vai fazer com que essas tragédias aconteçam. Por quê? Um vai cuidar do outro, um vai... Né? E outra coisa que a gente precisa também lembrar nesse livro aqui, que é fundamental na nossa vida, gente, é o perdão. É o perdão, porque que teve que haver perdão. Né? A história do Antônio lá com os dois irmãos, né?
que o Silas vai contar a sua história como exemplo da falha moral que ele teve para alertar o outro sutilmente o que ele estava fazendo, como ele estava perdendo tempo com a vingança, como ele estava se prejudicando naquela situação, porque se ele chegasse lá e falasse, ó, você está errado, você não pode fazer isso, perdoa, ele ia se perder. Não ia adiantar nada, porque quando a pessoa está cristalizada em alguma coisa e ela não quer mudar, ela não vai aceitar argumentos para que façam diferença para ela mudar. Porque se ela cristalizar em alguma coisa, ninguém modifica ela. Então, ele, com o exemplo dele, ele mostrou para eles o que estava acontecendo. O tempo que ele estava perdendo, né? A dificuldade que ele estava colocando no próprio caminho para se modificar, para sair daquela prisão de ódio, de rancor, de mágoa que eles estavam, né? E aí houve o perdão. E quando se tem perdão, tudo se modifica, tudo fica mais fácil, né? De se modificar aquele panorama de ódio, de mal, de tristeza que a dor, né? Do rancor, da mágoa traz. Então o perdão, gente, é muito importante. Às vezes a gente passa circunstâncias na nossa vida que as pessoas nos ferem no nosso sentimento mais profundo, onde há traição, né? Onde a pessoa te passa para trás, a pessoa tira alguma coisa preciosa de você e a gente sai destruído disso. Mas se a gente perdoar e falar, não, existe uma justiça, existe uma lei que vai tomar conta disso para mim, eu não preciso fazer a justiça que foi feita pelas próprias mãos, porque quando a gente faz justiça pelas próprias mãos, colhe a dor, o sofrimento e a destruição. Vamos deixar para a justiça divina, porque a lei de reação, ela vai funcionar do mínimo ao máximo da criação divina. Então, a gente não precisa fazer isso. A gente faz o quê? Perdoa, segue com a vida e deixa que mais tarde tudo vai ter uma consequência, né? Então, fica aqui esse comentário muito valioso desse livro, que eu acho que trouxe para nós o ensinamento. Eu li o livro, não conseguia, gente, eu ficava meditando sobre cada capítulo. Como será que foi a minha vida lá? Como será que eu fui resgatada? Será que eu dei muito trabalho? E mais importante, perguntei para mim mesmo, Ivone, se você for hoje, como será? Como você vai chegar lá? Será que você vai chegar numa condição deplorável de revolta, de tristeza, de não entender o que está te acontecendo? Ou você já vai estar preparada para entender que você mudou de uma vida para outra, né? Então a gente precisa aproveitar essa oportunidade aqui, gente. Cada coisa que a gente faz, por menor que seja, cada palavra que a gente fala, ela tem uma consequência. O amor cobre uma montanha de pecados, como Pedro nos falou. Mas uma palavra rude também destrói uma vida. Então vamos prestar atenção. Como que nós estamos agindo? Como que está nosso modo de viver, né? Na nossa família, na sociedade. Essa sociedade que está precisando tanto de uma modificação moral. Porque a nossa sociedade, o mundo que nós estamos vivendo, está precisando disso, né? Que venham Drusos, estão aí, Silas estão aí, André Luiz e Lara estão aí, invisíveis aos nossos olhos, fazendo o seu trabalho sem que a gente perceba que eles estão aí. Na nossa sociedade tem pessoas que dedicam a vida para modificar esse cenário de egoísmo que nós vemos aí todo dia. E a gente precisa enxergar e seguir o exemplo dessas pessoas. A gente às vezes vê um padre falando coisas maravilhosas, ensinando coisas maravilhosas, o pastor, a gente vê os líderes, os nossos irmãos espíritas tentando colocar essas verdades para que a gente possa despertar. Então vamos tirar a venda dos olhos e vamos enxergar que nós estamos sendo auxiliados para que a gente se torne um pouquinho melhor hoje, trabalhando
incessantemente o nosso interior para ser um pouquinho melhor amanhã. Então vamos agradecer, encerrar, agradecendo ao Pai, amado Pai, que nós possamos, depois deste livro, depois desse ensinamento, depois desses exemplos, pensar nas nossas ações, medir as consequências e que as nossas ações hoje, Pai, sejam ações de amor, de solidariedade, de acolhimento, do não julgamento do nosso irmão, tendo ele praticado o que quer que seja. Que nós possamos confiar sempre na sua justiça, no seu amor, na sua misericórdia. Que nós possamos, Pai, a exemplo do Mestre Jesus, trilhar a nossa vida acolhendo, amando, perdoando, fazendo o bem. Que nós possamos, Pai, ir desapegando dos bens materiais que muitas vezes, pela ambição, tem causado tantas tragédias familiares, tem sido a porta para a delinquência, para o crime, para o roubo. Tudo isso por uma coisa que não levaremos quando deixarmos a nossa veste física. Então, Pai,